Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Começo de semana, você já sabe, nossas provocações aqui no Inspiring Brains, trazendo uma visão de neurociência aplicada ao ambiente corporativo. E nós estamos já há alguns episódios trazendo alunos do curso de pós-graduação em Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, para que vocês conheçam o programa, alunos que já terminaram, alunos que ainda estão fazendo, e que são pessoas que já aplicam neurociência no cotidiano das empresas, né? Então, você também já sabe que esse quadro aqui do Nada Trivial também é um podcast. Então, eu vou chamar a vinheta para a gente começar o podcast e já eu conto quem é a minha convidada de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Inspiring Brains. Esse podcast também é um videocast no canal do YouTube Nada Trivial, que é publicado às segundas-feiras, tanto lá no YouTube como aqui nas plataformas de podcast. E se você está no Nada Trivial, você vai ter agora a honra de ver a minha convidada. Se você está apenas nos ouvindo, já você vai ouvir a minha convidada te contando acerca da história dela e quando que essa história se conecta com a neurociência e o que ela está fazendo com isso. Seja muito bem-vinda aqui ao Inspiring Brains, Jessi Araújo. Querida Jéssica. Obrigada, professora. Eu não tenho como chamar você de outro nome, a não ser mestra ou professora. Bonitinha. Porque é assim que eu te vejo. É um grande prazer estar aqui com você, no seu canal, que eu acompanho, admiro muito. Você assiste o Nada Trivial, Mas Jessi? é claro, não tem nem como. Eu e a minha empresa, nós assistimos, né? Porque é muito importante da gente retroalimentar o conhecimento sobre a neurociência, né? Então, sim. Muito bom, joia. Seja muito bem-vinda por aqui, Obrigada. então. E eu queria que você começasse contando para o pessoal que acompanha a gente por aqui, um pouco da tua trajetória, como é que você acaba caindo lá na neurociência, né? Eu me lembro até hoje do primeiro dia de aula, já vou recordar fatos daquele dia. Ai, meu Deus do céu, tô com um pouquinho de medo, além de nervosa. Mas vamos lá, né? Eu sou a Jessi Araújo, sou farmacêutica nutricionista, o que é bastante diferente, né? Acho que para começo de carreira. A minha carreira começou na área de vendas, né? Eu comecei trabalhando como propagandista, né? Aquela representante médica, né? Na época da faculdade. Depois de formada, fiquei um pouquinho trabalhando como farmacêutica na minha área para cumprir as horas. E depois eu entrei para a área de treinamento e desenvolvimento já no mundo corporativo, na indústria farmacêutica. Sempre na farma. Sempre na farma, né? Fiz carreira aí mais ou menos 24 anos na área de treinamento e desenvolvimento e fui na minha última casa, né? Na minha no último laboratório que eu trabalhei, gerente distrital, que é aquele gerente de equipes, né? Sim. Então eu fui gerente das equipes de Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, sempre na área de vendas. Caramba, né? que área grande, né? Muito grande. Eu viajava toda semana, o que é um contrassenso, porque eu tenho muito medo de avião, saibam vocês. Então, o que é bem difícil. Ia com medo, mas ia com medo, ia de todo jeito, né? E nesse caminho, né, de indústria farmacêutica, da área de treinamento de pessoas, eu fui me especializando no desenvolvimento humano, né? Então, não só no desenvolvimento das capacidades técnicas, né, da equipe de vendas, da liderança, mas também das capacidades comportamentais, né? E aí eu comecei a emergir um pouco nessa questão de inteligência emocional, daquela questão de negócio mais voltado para influência de vendas, né? Como que a gente realmente influencia o cliente, enfim. E aí fui fazendo as minhas formações de coach. Já comecei com a polêmica, né? Porque falar de coaching é uma polêmica. Eu vim aqui para isso, senão não saio nem de casa, né, Carla? Ninguém se arruma, né? Não, ninguém se arruma. Se não for para trazer polêmica, a gente não sai de casa. Então, eu fui fazendo as formações de desenvolvimento, de gerenciamento de energia, que eu fiz uma formação em Orlando, falando um pouquinho de como a gente mantém a energia durante o dia, né? Então, é uma formação bastante interessante. E fui fazendo formações de coaching, inteligência emocional. E hoje, o meu grande orgulho é ser uma estudante de neurociência. Lá na nossa casa. Lá na nossa casa, claramente. Muito bom, muito bom. Você viu o episódio do André Rios? Eu Aqui?
Se eu não me engano, não. O dele, não. Eu acho que saiu essa semana. Saiu, eu acho que é recente, né? Eu vi recente. dos meus colegas, né? Agora, os recentes que estiveram com você. Mas do André eu não cheguei a ver, não. Então, o André, eu também nem tenho certeza se ele já foi ao ar, tá? Você quer saber? Eu não sei se foi, viu, Carla? Capaz Esses dias que eu não, mas tava... o André é da Farma, né? Ele é da Farma. E ele trabalha com treinamento andragógico mesmo dentro da Sim. Farma e falou muita coisa legal sobre a aplicação de neurociência nesse campo. Puxa, que legal. Que legal. Se não saiu, vai sair. Se não saiu, vai sair. A gente vai assistir, né? Eu acho que Uma hora dessa, isso acontece. é importante. E aí você foi parar lá na neurociência, lá na Santa Casa, como? Por quê? Como é que foi essa história? Como, por quê? É uma história bem legal, assim, então eu acho, porque eu acho que faz parte, né, da premissa do coaching, né, até aí, para começar falando da polêmica, né, eu sou uma master coach, né, eu fiz algumas formações como analista comportamental também, e faz parte da base do coaching a gente tomar decisões assertivas quanto à formação e o desenvolvimento. Para começar, né, se você tem um coach, um mentor, ou seja lá quem for, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que não está estudando, nós temos um problema, né? E não pode Espera-se que, né? Espera-se que, né, nós temos um problema. E não dá para ser qualquer formação, né? Porque a gente tem muitos cursos e eu não tô nem minimizando o impacto dos cursos que a gente tem no mercado. Mas muita coisa é repetitiva, né, Carla? A gente encontra muitas coisas parecidas, linhas de raciocínio muito parecidas. E eu levei mais ou menos 1 ano para decidir a minha formação após uma especialização em coaching que eu fiz. Eu fiz uma formação avançada de desenvolvimento humano, mas aí voltada para coaching mesmo. Essa formação durou uns 6 meses. Eu tinha aulas ali periódicas e depois eu fiquei mais ou menos 1 ano pensando o que eu vou estudar depois. E como muitas pessoas, eu sempre acreditei muito no coaching. Porém, contudo, todavia, no entanto, achando que era uma coisa meio de bruxaria, sabe? Será que existe fundamento? E ao emergir em algumas questões, eu achei a neurociência. Eu tenho uma grande amiga que me presenteou com o seu livro. Então, antes de começar a nossa formação, eu já tinha o seu livro, né, de neurociência. Então, ela mandou na minha casa, ela falou, eu acho que você tinha que saber mais sobre a Carla Tiepo. E aí, eu comecei a estudar um pouco você. Acho que foi esse o ponto. Eu comecei a estudar um pouco você, os seus conteúdos, o que você tinha, o que você falava, comecei a ler seu livro e comecei a falar, cara, peraí, eu acho que isso se conecta muito com o que eu tô buscando, né? Que é essa base biológica do coaching, né? Se existe uma base, né? Existe fundamento. E eu sou uma fã incondicional do Tony Robbins. Eu sou muito apaixonada por ele. Eu ainda não fui fazer uma formação com ele, presencial, mas fiz algumas à distância e acompanho muito. E eu sempre achei que ele tinha esse viés biológico, né? Essa questão da natureza, essa questão da neurociência, ainda que não explicado, porque né, não é uma coisa que ele aprofunda tanto, mas ele traz alguns conhecimentos interessantes. E aí eu fiquei um tempo divagando ali o que eu ia fazer e quais os cursos de neurociência, quais tinham no mercado que eram interessantes. E aí eu achei o da Santa Casa e toda a grade horária, eu acho que convergiu muito com aquilo que eu estava buscando, né? Eu gostei muito do processo seletivo que eu fiz com a Marília, né? Então, poder conversar com uma neurocientista, né? Uma profissional, porque saibam vocês que existe um processo seletivo, e é um processo seletivo respeitoso com quem vai fazer o curso, mas de uma forma que a gente se sente muito acolhido, né? E endereçado, né? No sentido de que a Marília faz isso muito bem, né? Ela endereça muito a tua necessidade com aquilo que o curso vai oferecer. E é uma forma de convencimento fantástica. Então, você fala, é ali que eu quero estar. Então, eu cheguei na Santa Casa através não só do know-how da Santa Casa, mas por você, pela tua história, que eu já tinha recebido indicações antes, e também pela inserção da Marília, né? Que eu acho que a Marília é a nossa coordenadora hoje, né? Da pós, das 2 pós-graduações que a gente tem na Santa Casa. Para quem não conhece, Marília Albuquerque. Eu costumo brincar que ela é meu braço esquerdo, né? Porque eu sou canhota. Mas ultimamente anda sendo esquerdo, direito, as pernas, o cérebro. O cérebro, eu acho que vocês competem bem, eu não vou entrar neste mérito.
Mas eu Mas acho. ela é uma figura importantíssima para a gente lá e Para nós também. dá uma lógica, né, para o processo, dá uma Tudo, arrumada na casa. tudo. Bom, como é que está sendo a experiência? Olha, para mim, né, acho que eu que fui buscar na fonte, né, a base do desenvolvimento humano, através das ferramentas de coaching, o que eu posso dizer para quem está ouvindo a gente hoje é dizer, eu achei tudo o que eu procurava, né? Assim, absolutamente tudo. Todas as aulas, sem exceção, e aqui não é nenhum tipo de sabe, Jabá, o jabá, jabá, vamos que a puxar o pessoa fica saco. perguntando quanto foi que eu paguei para você falar essas coisas. Não é. Eu acho que assim, só para você ter uma ideia, Carla, eu acho que, né, você e todo mundo que está ouvindo a gente, a metodologia da minha empresa hoje, né, então vamos falar de fatos, né? A metodologia da minha empresa hoje com a minha sócia é baseada num conceito da neurociência, que é a metacognição, que foi uma das primeiras aulas que você deu pra gente e falou sobre a metacognição. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu estou escrevendo a metodologia da minha empresa, né, baseada num dos pilares da neurociência. Então, eu encontrei hoje, né, todas as ferramentas, a gente tem mais de 200 ferramentas de coaching, eu e a minha sócia, a gente encontra a neurociência na explicação de todas as ferramentas. Ainda Joia. que hoje, né, eu estou em aprendizado, né? Então não posso falar, você dá aula sobre neurociência. Até dei, gente, eu fiz Eu uma vi, maluquice eu aí vi. Achei legal, esses achei dias. Você corajoso. assistiu? Você Não, não? Eu vou eu, te mandar o link para eu você só vi a assistir. foto, você no palco, Ai, o achei teu uma. story comentando, professora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esses dias eu estava assistindo com a minha mãe, né, essa apresentação, e para que todo mundo saiba, né, eu palestrei no Congresso de Treinamento e Desenvolvimento Brasileiro, né, aqui, sobre neurociência, né, eu falei um pouco da dança cerebral, sistema límbico com o sistema racional, como que eles combinam numa dança. Eu fui bem simples, ainda que o tema não é simples, mas eu fui rasa, né? Porque faz parte do meu aprendizado, né? Eu não posso emergir muito. Mas eu tirei o conteúdo e a maneira de conduzir de uma história da Carla, né? Pedi autorização para fazer isso. Quando você ver o vídeo, você vai lembrar, porque é uma história que a Carla conta de forma brilhante. Eu pedi autorização para isso. E assim que eu for divulgar também nas redes sociais, isso vai estar endereçado a você, né? Então, precisa dar nomes Estamos em aos, casa, estamos em né? casa. Claro, porque, né, é uma história. Então, eu tava assistindo com a minha mãe e eu cometi um deslize. E eu falei, essa palavra, Carla, ela vai falar, não é isso bem que você. Foi uma palavra, assim, né? Na hora que eu fui falar do córtex pré-frontal, eu falei uma coisa e depois eu falei, caramba, não é. Mas assim, ficou. Passou. É similar ao que, né? É o que É eu quis que dizer. preciosismo, né? Que a gente. E também, assim, né? Eu acho que é muito importante, né, Carla? Você cobra muito da gente uma cobrança positiva, que é essa cobrança da gente não errar na hora que for falar. Ainda que a gente não imerja tanto, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Você não precisa ser tão técnico e mergulhar tanto, mas quando você for falar, que você fale algo que você tem certeza, né? Que existe uma base por trás, que você possa trazer Porque ele está mexendo com a vida das Não pessoas, né? é? Especialmente no teu caso, né? O processo de coaching, eu acho que ele caiu num lugar polêmico É. aí, justamente pela imperícia, né? Pela Uhum. imperícia, porque tecnicamente o processo é o processo que todo mundo. Você vai no esporte, você pega um atleta de tênis, ele tem o coach dele. Né? Todos, né? Ele Tem. 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 É uma pessoa. E dependendo do nível desse atleta, ele tem alguém que está cuidando da técnica, tem alguém que está cuidando da cabeça, tem alguém que está cuidando. Né? Sim. E sempre num processo que não é um processo de cura, não é um processo terapêutico. Não. É um processo de vamos olhar daqui para frente, como é que a gente constrói essa carreira. Como é Uhum. que... Então, deu-se um nome e criou-se um método. E, É. obviamente, que você tem profissionais muito gabaritados que produzem métodos melhores do que outros Sim. que não são tão gabaritados assim. Então, eu acho que coaching, para começar, não é uma coisa só, né? Para Uma começar. coisa que ficou muito, muito grande e muito É. diferente, dependendo da aplicação. Mas de uma coisa a gente não vai escapar, né, Jéssica? Que é o fato de você estar lidando com pessoas, com tomada de decisão de pessoas, Uhum. com a vida das pessoas, com o que
Às vezes você tá ali na frente de uma pessoa que é um arrimo de família. Então, o que você fizer com aquela pessoa tem um desdobramento, né, exponencializa, porque tem os filhos, porque tem a esposa, porque tem pai e mãe, que Sim. depende ali daquele sucesso, daquela felicidade, daquele encontro, né, que o indivíduo tem com a sua própria vida. Então, eu acho que é muita responsabilidade, né? Eu acho. Uma vez me perguntaram se eu gostaria de fazer uma formação em coaching, porque acho que você sairia bem, etc e tal. Eu digo, gente, eu prefiro ser professora, porque daí a pessoa não concordou com o que eu falei, ela joga fora, entendeu? E acabou. E agora, no processo de coaching, a depender do nível de transferência que você construa, de confiança, a pessoa muda a vida dela em cima daquilo que você, da técnica e da ferramenta que você está implementando. Exato. Então, acho que tem essa seriedade, esse capricho, né? Que a gente tem que ter, porque está mexendo com a vida dos outros. Mas acho que é por isso que ficou em desuso, porque muita gente faz isso, desuso não, descrença. Descrença, né? Porque Descrédito, né? Descrédito, porque muita gente faz uso inadequado para tentar se alavancar, né? Então, eu acho que tem uma história que assim, faça um curso de coaching e venda processos por 10 sei mil lá, 10 mil reais cada um, faça sessões de R$ 1.500 e tal. Ganhe E a dinheiro. pessoa faz contas, né? Ela pega a calculadora e começa a fazer contas. Então eu vou atender 20 pessoas por mês, que vai ser 9 fora. Isso. E eu vou ter, 50 mil de renda, 60 não mil. Não vai, né? Não. Dessa forma, né? É porque assim, né, a gente tem no comportamento humano, isso assim, entrando, como a gente tá falando de um canal que também olha pro corporativo, né, e hoje a minha empresa também faz jornadas e experiências de coaching no mundo corporativo, né, então eu e minha sócia, a gente tá com alguns projetos de alta liderança, de desenvolvimento. Então assim, a gente tá entrando no mercado, Carla, que a gente já tá construindo jornadas, né, de desenvolvimento pessoal e profissional. E numa jornada, primeiro que não tem fórmula mágica, né? Primeiro que não tem um método que vai resolver a sua vida. E as pessoas são muito imediatistas. Querem pílulas, né? Exato. Querem pílulas para resolver. Resolve. Né? E depois, aproveita que você está falando disso, mas considera o sucesso da farma com base nessa ideia. Pílulas. Porque... No fundo, a farma encaixa muito bem nessa demanda e necessidade, porque você vai ter, obviamente, terapias que são necessárias, mas você tem também aquele analgésico que o indivíduo toma de forma quase que preventiva, entendeu? Começa a dar dor de cabeça, ele toma. Então, a gente tem essa predileção por solução fácil e rápida, né? E principalmente aqui no nosso país, né? Quando a gente fala da América Latina, a gente tem um comportamento curativo e não preventivo, né? Aí olhando um pouquinho para a farma, né? A gente está sempre buscando cura. A gente não está buscando a prevenção. Quando a gente olha, por exemplo, o coaching nos Estados Unidos, em outros países, eles estão procurando a prevenção. Então, o cara busca um coach de carreira, não é quando ele é mandado embora. Ele busca quando ele está no ápice. Exatamente. Para não perder o jogo. Para não perder o jogo. Para onde ele vai, para onde ele está. Então, aqui, quando que a gente começa a olhar para uma rede social de carreira, né, que a gente sabe que tem aqui, quando a gente começa a procurar um mentor, quando a casa cai. Quando você já foi desligado, quando você não fez um network. Quando você está infeliz. Quando você está infeliz pra caramba e já está adoentando dentro do mundo corporativo, porque é isso que a gente vê, né? A gente vê burnout, a gente vê burô, né, que hoje é a síndrome da motivação, né, da falta de motivação. Então, a gente vê uma série de coisas ali onde o indivíduo já está buscando uma cura urgente, porque senão ele vai ser internado, né? Então, esse momento é um momento equivocado, né? E a neurociência, ela traz exatamente esse conceito de um desenvolvimento humano preventivo. Especialmente, né, quando a gente fala das emoções. Isso é um conteúdo que eu exploro, assim, das emoções, a diferença dos sentimentos, de como que a gente faz esse caminho. Existe uma ferramenta no coaching, olha para você ver como, trazendo um exemplo factível, né, que se chama tríade emocional, né, que você inverte uma emoção negativa para uma positiva. E veja você, ela se trata, né, de uma tríade, onde eu vejo emoção, pensamento e sentimento. Emoção, pensamento e comportamento. Então, eu tenho comportamento, eu tenho um pensamento antes de comportamento, eu tenho uma emoção, um sentimento de base. Isso é neurociência pura. Que é o que você explica pra gente.
Que, claro, não acontece assim, primeiro a emoção, depois o pensamento. A gente sabe que não tem, que tudo acontece ao mesmo tempo. Porém, é uma explicação, e para mim essa ferramenta, por exemplo, sempre foi muito solta. Tá bom, aí você vai mudar uma emoção, parece uma coisa, sabe? Vamos abraçar a árvore para mudar a emoção? E não, quando você entende essa sequência, porque não é a mudança de comportamento. O que é mágico para mim na neurociência, Carla, não é a mudança de comportamento, porque isso os coaches vendem. Porque as pessoas são imediatistas, elas querem rapidez, então eu quero uma mudança, eu quero fazer uma dieta, eu quero mudar a minha vida, eu quero começar a ganhar dinheiro. Eu tô falando de comportamento. E eu costumo sempre fazer uma pergunta para os meus clientes corporativos ou individuais. Você quer ficar rico? Todo mundo vai falar que sim. Você quer ficar rico? Mas rico mesmo, milionário. Sim. Por que você quer ficar rico? E numa das aulas que a gente estava, não sei se foi com você, mas uma das colegas da minha turma, a Vivi, beijo pra Vivi, depois ela vai assistir, a Vivi falou assim, eu gosto muito de uma pergunta que fala assim, o que você quer quando você quer aquilo que você quer? Uma pergunta bem de coach, né? O que é que você está querendo? O que você quer quando você quer aquilo que você quer? Que nada mais é do que a intencionalidade, o que está por trás daquilo que de fato você quer, o que o teu emocional te movimenta. Porque a gente estava falando dessa, se eu não me engano foi com a Márcia Bel, né, uma das nossas professoras fantásticas, né, e a gente estava falando dessa questão da intencionalidade por trás, do emocional por trás. Então, ela explica muito o que você fala, porque, por exemplo, eu quero ficar rica, é um comportamento, então eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e tal. Mas o que você quer de fato? O que você quer quando você quer ficar rica? Eu quero segurança. Então, eu quero ter uma estabilidade financeira, tal. Outras pessoas falam assim, eu quero viajar quando eu quiser. Olha, eu quero prover para os meus pais, né, uma estrutura que não os faça passar necessidade. Eu quero prover ao meu filho estudo, né, onde ele não tenha nenhuma limitação do que ele pode fazer. Eu quero ser amado. Eu quero ser amado. E não importa, eu quero ter uma Ferrari. Riqueza para mim é isso, eu quero ter uma Ferrari, eu quero... E não tem nenhum julgamento. Só que percebe como isso é diferente? A gente tá falando com muitos clientes e toda vez que a gente faz essa pergunta, com a riqueza, as respostas são diferentes. Então, você não quer a riqueza por riqueza, você quer a segurança. E o que essa segurança te traz como emoção, como sentimento? É isso que vai te mover. Então, a neurociência explica isso. Que o que move você levantar de manhã não é ficar rico. Enquanto você achar que é isso, que é o comportamento, você não vai ficar. Ou você não vai lutar para isso, ou você não vai fazer o que precisa ser feito, ou não vai quebrar hábitos deletérios, não vai criar novos hábitos, né? Então, você só cria quando você se conecta com a emocionalidade raiz, que é tudo que a neurociência explica. Né? Então, você vê, assim, para mim, os nossos amigos da minha turma, né? Todo mundo sempre fala, a Jessie, ela tira 100% de todas as aulas, né? Para mim é muito vasto isso, né? Não só esse conceito, mas outros diversos, né? Então, para o mundo corporativo hoje, quando a gente vai desenvolver uma liderança, engraçado, né, Carla? Assim, eu acho que eu e a minha empresa, minha sócia, a gente tá no pior e no melhor momento. É mesmo? É. O pior momento do coaching, porque existe uma mácula. E tem gente fazendo força para complicar isso. Força para complicar. Apesar que agora entrou um lance da mentoria, o pessoal tá deixando a gente um pouco em paz. Que estão pegando no pé do mentor agora. Então eles estão tirando o pé um pouco do coach, mas... Diz que só vai restar no coaching os resistentes. Os resistentes, eu tô ali, eu tô na resistência. E assim, a gente tá num momento ruim, né, no sentido do mercado brasileiro aqui da América do Sul, porém... a gente também tem um mar de oportunidades, visto que tem muita gente ruim. Sim. Né? Sim. Então, uma vez que você começa a trazer, e eu tô ouvindo, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que trabalhavam comigo, que estão na indústria farmacêutica, que hoje, né, estão no mundo corporativo, e eles comentam, putz, legal o conteúdo que você trouxe, o que você falou, né? Porque traz uma base. E eu costumo falar, cara, o cara que eu sou mais fã, que é o Tony Robbins, não fala de neurociência como deveria falar. Então, olha o mar de oportunidades. Eu acho que eu posso ser um pouquinho positiva demais, sei lá. Acho que eu tenho essa característica de ser um pouquinho
positiva demais, mas eu vejo uma vastidão de oportunidade. E a gente tem visto hoje, em alguns projetos que a gente está desenvolvendo, exatamente porque o mundo corporativo já não tem mais onde ir para treinamento. Já se fez de tudo, né? Você já deu palestras, você ainda mais super experiente, né? Sempre já. Mas assim, cadê a continuidade? Cadê o que fazer com isso? Cadê o que aplicar de fato? Então, por isso que eu vejo esse mar de oportunidades, entendeu? Porque hoje os coaches que eu sigo, né? Até porque a gente precisa seguir, mesmo quem você não gosta muito, até para ampliar ideias, né? Então, hoje eu vejo, cadê a base deles? Sabe? Eu não vejo explicação. Parece que houve uma descaracterização, né, do Total. que era o processo em si, né? Total. É porque, no fundo, assim, acho que tem o quê? Uns 7, 8 anos que mudou o jogo, né? Dentro do coaching, você não vai mais fazer dinheiro aplicando processos. Você Não, vai ganhar dinheiro dando aula para formar coaches, né? exato. Então, essa é uma deturpação da próprio negócio, né? Total, Carla. E isso eu acho eu acho um tiro na água, sabe? Porque você, primeiro que sim, né? Quando você faz um curso, você tá, né? Você é uma professora de pós-graduação, enfim, tem um curso. O quanto é difícil você formar gente, né? E na nossa turma, né, na pós-graduação de neurociência, a gente tem pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que elas já vêm com um histórico onde a neurociência se encaixa de uma maneira moldável, né? Agora, você imagina uma pessoa que nunca trabalhou com desenvolvimento humano, vai fazer um curso de final de semana, ou que seja, de 6 meses, tudo bem, você vai fazer um encontro lá todo mês, de coach. Como que você vai atender uma pessoa? Difícil, né? Porque para você atender, primeiro que assim, tudo bem, você tem uma estrutura, né? Eles ensinam pra gente ter uma estrutura. Você tem 10 sessões, você tem 10 ferramentas. Só que a vida do indivíduo não é assim, né? Eu não É posso. sempre assim, o ser humano sempre atrapalha os planos O de ser humano quem, atrapalha. Isso de aí. quem trabalha com desenvolvimento humano. Ele não faz o que você tinha combinado. Ele inverte tudo, né? Então a vida da pessoa, ela é muito individual, É dinâmica. dinâmica. Então, entre uma sessão e outra, já aconteceu assim, por exemplo, eu estava fazendo um processo de coaching com um líder, né, de uma indústria farmacêutica. A gente estava num processo de desenvolvimento, de liderança, de autoconfiança, de você conseguir dizer não, né? Porque era uma das questões que ele tinha, tomada de decisão. Então a gente estava trabalhando isso. Chegou na terceira, quarta sessão, ele surtou no meio do processo, que ele falou: Cara, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Tá, sei lá, 30 anos na empresa, 20 anos. Tipo, era a empresa que tinha te contratado? Não, era ele. Mas é bancada, né? Pode acontecer, né? A gente não promete solução. Não promete pro colaborador ficar. Mas aí ele falou, cara, não tá também. E aí a gente começou no meio da sessão, eu tinha um plano, porque, né, a gente precisa estar planejado, né? Você tem um plano, você tem uma continuidade e tal. Eu falei, não, a gente vai parar aqui. Agora não é mais sobre autoconhecimento. Agora a gente precisa ver o teu valor de mercado. Pô, o que é isso? Eu falei, tá, você sabe qual é o valor de mercado que você tem como profissional? Né? Porque o indivíduo tá 25 anos numa empresa, ele tá assim, né, cara? Ele não tá olhando mais para nada. Então eu deixei de ser uma coach para ser uma mentora. Sim. De carreira. Sim. Então tá bom, vamos desenvolver agora o teu valor de mercado, né? Porque uma das importâncias que a gente tem, por exemplo, de necessidades humanas é a variedade. Então eu preciso fornecer para o indivíduo certeza do caminho que ele está seguindo e variedade. Né? Se eu não tenho variedade, como eu decido ficar se eu não tenho para onde ir? Sim. Então, minha tomada de decisão fica prejudicada. Totalmente. Eu não tenho variedade. Então, eu comecei a aplicar com ele uma mentoria. A gente levou umas 2, 3 sessões para ele construir um pouco da imagem dele profissional. Ele fez umas 2, 3 entrevistas e decidiu ficar e tá muito bem. Já foi promovido 3 vezes na empresa. Por quê? O que aconteceu? Ele chegou num momento que ele falou, cara, eu acho que não é aquilo que eu tô buscando. Ah, mas foi o coaching que deu essa visão? Não. Ele chegou com essa necessidade e eu, como coach, tive que adaptar o processo. Sim. E isso você não ensina num curso. Não, isso é profissional, né? Isso é profissional em ação.
É você tirar. Então, eu tô conversando com você, você fala pra mim, Jess, olha, eu tô num negócio aqui, eu tenho uma questão familiar, eu tenho uma questão. Poxa, eu tenho que puxar uma ferramenta pra te ajudar a mudar um pouquinho esse estado. Não estava planejado. Mas eu preciso ter isso na cabeça, né? Então, esse é o ponto. E isso que entra, né? A neurociência tem tudo a ver com isso. Você acha que todo profissional de coaching teria que fazer um curso, uma formação de neurociência? Pelo amor, todo coach, todo RH, atenção. Pra quem tá ouvindo, eu não deveria olhar pra essa câmera, mas eu vou olhar porque agora é sério o assunto. Eu não vou brincar. Todo profissional de RH, de treinamento, ou coach, ou mentor, tem que fazer neurociência. Ponto. Não tem discussão. Ah, Jéssica, não quero. É uma escolha sua, sua vida é feita de escolhas. Você vai ter problema pra frente. Não, porque tem. E por que não psicologia? Você sabe que eu sou advogada do diabo. Ai, eu não vou entrar nessa briga, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Não, eu vou me posicionar. Eu acho assim. Eu tenho um grande amigo, veja você, no treinamento, ele tá no treinamento da Pharma, que ele faz psicanálise. Mas ele primeiro fez a formação de coach. Ele é coach, já trabalhou, já desenvolveu projetos né, dentro da Pharma como coach e fez psicanálise. A psicologia também, como uma outra área, né, de comportamento humano, eu acho que ela emerge um pouco. Eu acho que, por exemplo, assim, ó, seria se eu tivesse o poder de desenhar uma trilha para as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, sabe? Como eu sou uma profissional de treinamento, Carla, a gente parte para o desenvolvimento de competências dentro da indústria farmacêutica baseado no que se espera do cargo, né? Pelas competências, pelo desenvolvimento. Você trabalha muito em empresa, você sabe. Então, a gente parte das competências, depois das habilidades, skills, né? Comportamentais, skills técnicos. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o coaching e a neurociência é um curso de novos, é a base para quem está desenvolvendo pessoas. As vertentes, a especialização que você vai fazer, você escolhe depois. Se você vai fazer psicologia, se você vai fazer psicanálise, se você vai, para onde você vai emergir, aí são especializações, onde você vai aprofundar. Mas a base... Quer dizer, que você inverteu tudo, né? Você inverteu tudo agora. Ah, eu inverti? Falei tudo errado? Não, inverteu a lógica, que a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente nutrem, né? De que a neurociência é É a especialização. É o último passo, né? Ah, eu concordo contigo, porque eu acho que é mais fácil, e aí é complicado a gente dizer isso, né? Porque como a gente está mais acostumado com a psicologia, parece que a psicologia é mais fácil do que a neurociência. Não é. Não é? Ela é extremamente complexa. Não é. É árida porque existem escolas, né? As escolas brigam entre si. Sim. Então você também tem que, de uma certa forma, navegar dentro da psicologia de uma forma mais abrangente e tendo essa visão. E a neurociência não. A neurociência é um conhecimento, obviamente, que cresce, que se desenvolve. A gente está com a ciência aí super acelerada, mas que, de uma certa forma, não tem várias escolas, né? Você não vai dizer assim, tem escola de fulano, de clã, não. Pode ser que um dia tenha. Pode ser que um dia tenha. Agora, não é o caso. É assim. Então, por isso que é muito mais fácil o indivíduo ter isso como base para a compreensão do ser humano, né? Para mim, Carla, não tem outro caminho. Porque, assim, você gosta de... Parte do pressuposto do que você busca para sua vida. Qual que é o seu propósito? Ah, meu propósito é coisa de coach, já vou ficar bravo, que eu não sei o quê. O propósito é muito simples. É o que você levanta de manhã para fazer, o que você quer quando você quer aquilo que você quer. É teu propósito. Cara, eu gosto de gente, eu quero desenvolver pessoas, eu quero atuar na capacitação, no desenvolvimento. Beleza, então essa é a primeira decisão. Então, assim, eu acho que um curso de coaching você precisa fazer. E neurociência você precisa fazer. Porque veja você, olha esse caminho. Imagina um profissional, né, que gosta desse viés humano, né, de que quer entrar para esse caminho de desenvolvimento. Ele se formou, né, ele fez alguma faculdade, uma gestão de pessoas, alguma coisa, né, algum curso com ênfase em gestão de pessoas. E depois ele fez uma formação em coaching, ainda que básica, porque eu não preciso imergir tanto, uma vez que de repente eu não quero ser coach, né, eu quero trabalhar só com desenvolvimento de pessoas. Então ele fez uma formação em neurociência. E aí fala, cara, agora eu vou fazer psicologia. Você já imaginou o nível desse psicólogo?
Sim. Ou o nível desse terapeuta? Ou o nível... Então, eu tô falando desse meu amigo, né? Então, esse meu conhecido, uma pessoa muito querida. Ele é gerente de treinamento da Pharma. Ele fez algumas formações de coaching, atuou, né? Ele pôde implementar isso dentro do trabalho dele, em atendimentos pessoais, e agora ele está fazendo psicanálise. Então, assim, a gente estava conversando, inclusive no congresso que eu palestrei, a gente estava conversando sobre isso, ele falou, Jesse, assim, a minha visão, assim, de desenvolvimento de pessoas, né, hoje na psicanálise, putz, é outra coisa. Você vai falar assim, você usa o coaching na psicanálise? Não. Só que ele me amplia muita coisa, né? Eu sei, por exemplo, um cliente que eu atendo, né, como psicanalista, eu sei indicar um coach para ele. Para dizer, cara, você tá precisando de um push de movimento numa sessão, num processo. Então, ele fala, pô, isso amplia muito a visão do ponto de vista que uma equipe multidisciplinar pode apoiar muito o desenvolvimento de uma pessoa. Então, eu acho que a neuro tinha que ser base, ela tinha que estar na grade, sabe, de aprendizado das pessoas. Porque eu falei aqui da metacognição, eu falei um pouco da questão da emocionalidade, né? A gente tem a questão comportamental, a gente tem, poxa, o circuito dopaminérgico, a gente tem uma série de coisas que a neurociência te mostra que fazem sentido em uma série de outros aprendizados, na biologia, né? No desenvolvimento, na gestão de pessoas. A gente tem no curso Neuroliderança, né? A gente assistiu um vídeo, né, de um que foi a Alexandra, né, uma das nossas professoras também, coach, que ensinou, que mostrou pra gente, de um congresso, né, de neuroliderança, de um dos eu acho que é o Joe Pomas, não, não vou lembrar o nome dele, mas ele é um estudioso desse comportamento de liderança do ponto de vista da neurociência. Putz, é um vídeo maravilhoso que ele estava falando das análises, né, e medições cerebrais que ele fez entre a diferença do circuito tarefa com o default, né? Então, essa diferença, né, do sistema 1, sistema 2, né, como que a gente olha para o nosso comportamento automatizado, para aquele do aprendizado, né, assim, não briga comigo, Carla, assim, que eu tô falando besteira, só tô falando simples. Então, sistema 1, sistema 2, né, então, por exemplo, isso na liderança é fundamental o líder entender, né, quando que eu estou no meu sistema tarefa, quando eu estou no meu default, como eu divido um feedback, né, para a hora de orientar o meu colaborador, como eu faço o plano de desenvolvimento individual dele, do ponto de vista deste olhar, né, o que é tarefa, o que é o skill dele técnico, o que é o comportamental, e quando eu mudo essas redes de ação na liderança. Quer dizer, a base da neurociência vai te ajudar com outras áreas de conhecimento, né? Então, assim, para mim, deveria ser uma coisa... O caminho que as pessoas estão fazendo é, como você falou, é o inverso, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que, poxa, estudou neurociência, tem estudado tudo. E isso, ela questiona muitas coisas, até porque, né? Existem coisas ali que vão, Não, né? existe conflito até do ponto de vista da compreensão da essência, Da né? Do que é essência. que... Isso foi até uma briga que nós tivemos, né? Aí eu imagino. Se e eu já você, brigo, Eu né? e você. Nós duas, né? Inclusive, a gente briga muito, eu e a Carla. Não, mas, Não briga, não, tô brincando. mas só brincadeira, mas você, desde o primeiro momento, você foi muito questionadora e isso é muito positivo para sua turma, eu acho. Você tem um posicionamento forte, né? Aí quando a gente foi discutir monismo, dualismo, isso é posicionamento, né? Só que suas crenças religiosas e é muito interessante a gente colocar tudo isso nesse caldeirão humano, né? E você Mas sabe que... já se tem uma predileção por um tema estranho, né? Ela vai falar, gente. Eu pensei que eu ia me livrar disso. Ela vai falar. Eu tenho predileções para temas muito esquisitos. Muito. Então não vou falar, não. Pode falar. A verdadeira paixão por zumbis. A paixão por zumbis. A certeza de que nós vamos viver uma mistura entre zumbis, né? Walking Dead com o Exterminador do Futuro. Eu tenho uma certeza. E esses dias foi muito engraçado que eu tava assistindo... Teve o Tomorrowland, né? Agora na Bélgica. E eu tava assistindo alguns vídeos, né? Eu tenho uma amiga que foi e tal. E tem um personagem tecnológico, aqui as pessoas mais jovens vão conhecer, mas você também já deve ter visto, que é o Anima, né? Que é aquele personagem que aparece... Eu tenho medo daquilo.
Que, assim, é surreal. Eu chego a olhar os vídeos, eu fico... Sério? Porque eu acho que aquilo é muito humano, né? Eu acho que aquilo vai sair de lá, né? O movimento dele, eu acho que é uma inteligência artificial tão fantástica, né? Eu tenho muito medo daquilo, assim. Eu acho que aquilo vai tomar vida em Você qualquer está pronto momento. para o futuro, Jéssica? Em que sentido? Nesse sentido de invasão ou não? Das promessas, né? E tanto dos seus sonhos como dentro da sua carreira, do que você está posicionando, do negócio que você está desenvolvendo, e como é que fica isso nesse turbilhão das mudanças organizacionais, da mudança do mundo do trabalho? Você está preparada para essa confusão? Eu acho, eu acho que preparada, acho que seria um pouco leviano demais, assim, de falar, né? Tipo, eu tô super preparada, né? Eu acho que eu sou uma pessoa adaptável, assim, né? Eu acho que... Eu tenho resistências, né? Acho que você falou um pouquinho das minhas crenças. Eu sou uma coach que tenho muitas crenças, e eu tenho resistências. Porém, eu tenho mudado um pouco o meu... Eu acho que, né, tem a ver, eu acho que muito com a neurociência, né, assim, com essa escolha. Eu acho que a neurociência foi uma das minhas escolhas mais acertadas, assim, de formação. Eu me considero uma coach muito diferenciada, assim, eu me acho bastante, assim, porque eu estou estudando neurociência e não tem nenhum coach que estuda, entendeu? Então, eu sou bastante feliz por falar isso, né? Pela formação, por estar lá, eu falo com muito orgulho, eu posto muita coisa, eu sempre faço referência. E isso eu acho, né, que ampliou, né? A gente teve aulas de inteligência artificial, a gente discutiu um pouquinho do futuro das corporações. Como eu falei, eu não acho, e às vezes eu me pego numa crença pensando assim, cara, eu devia ter começado esse movimento antes. Eu acho que eu ganharia muito mais dinheiro, né? Eu acho que eu seria muito famosa, né, se eu tivesse feito isso antes. Mas eu acho que tudo acontece muito quando tem que acontecer. Eu acho que esses movimentos, né, de quando a gente encontra pessoas que não estão preparadas, né, um dos cursos, eu tô num curso de negócios, que é, na verdade, um curso da internet, na verdade são encontros de negócios, né, e uma das aulas que a gente teve ali com uma das pessoas ali, ela falou assim, muito claramente, a gente tá na melhor fase hoje para se vender ou para ser bom. Porque a maioria é muito ruim. Que desgraça. Não é? Então, assim, a maioria... Terra de cego, né? É Terra de muito cego. ruim. Então, a maioria não faz o básico bem feito. A maioria não traz explicação para aquilo que está fazendo. A maioria, então, hoje, né, as pessoas querem views, querem ficar famosas, então elas usam conceitos inadequados, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento humano, né? Então, hoje eu tenho pessoas assim que já fizeram parte da minha formação e que estão usando um linguajar que me incomoda muito, né? Então, assim, hoje com o advento da constelação, todo respeito com essa linha, não tenho nenhum problema. Inclusive, minha sócia é uma das pessoas que emerge nesse tema, tal. E uma dessas pessoas que já fez a formação comigo está usando algumas terminologias da constelação de forma muito Inapropriada. Inapropriada no sentido não do conceito, mas na venda, né? Então, assim, você vai mudar teu comportamento acabando com maldições. Eu não gosto, eu acho isso... Porque você... Maldições familiares. Maldições, porque assim, você pega ali um conceito e pega pessoas doentes emocionalmente, onde elas acham que vão ter a solução dos problemas Isso é o delas. pior, né? Né? É pensar em quem está vulnerável a esse tipo de mensagem, né? Caixinha de pergunta, né? Então, por exemplo, você vai na caixinha de pergunta do Instagram, de qualquer rede social ali. Alguém te pergunta, Carla, como que eu soluciono a mudança de comportamento? Como que eu mudo um hábito do ponto de vista da neurociência? Putz, você vai pegar uma pergunta dessa, você vai fazer um vídeo de 50 minutos explicando. Não, peraí, vamos lá. Você precisa entender como você muda o comportamento, você tem uma sequência, você tem não sei o quê. Então, assim, é possível? A sua resposta provavelmente, né, como professora vai ser, é possível? Porém, existe um caminho, existe um processo. Então, voltando à sua pergunta, quando a gente fala do preparo, né, eu acho que sim, eu me sinto num caminho bom, né, no sentido de entender um pouco o que o mercado pede hoje, né, no sentido da gente ir um pouco fora desse comportamento de manada, né, que é esse comportamento resolutivo, né, de solução, porque as pessoas estão percebendo que isso não é legal,
né? Até porque elas estão selecionando melhor, ainda em passos muito lentos, mas estão. O mundo corporativo tem olhado para as coisas de forma diferente, então tá bom. Eu quero uma capacitação aqui, eu quero que você olhe para minha liderança. E tem clientes que estão pedindo para a gente processos individualizados. Tá. Olha, eu vou te fazer aqui um processo de desenvolvimento em grupo. Não, não quero. Eu quero um processo individualizado. Eu quero que você entenda a crença do indivíduo. Eu quero que você entenda o que está pegando para ele. Eu quero que você traga, sabe? Tá, já tem o próprio mercado já está mais educado nesse sentido. Um pouco. Tá. E do ponto de vista da inteligência artificial, que é coisa que a gente sempre discutiu nas aulas, o quanto que ela pode ser benéfica para a gente, né? Então, assim, depois da neuro, eu comecei a usar o chat GPT de uma forma completamente, assim, muito mais aberta do ponto de vista, cara, é uma tecnologia que vai me ajudar pra caramba, né? Ainda que eu tenha que fazer as minhas revisões, ainda que eu tenha que fazer... Mas, caramba... Acelera. Acelera. Então, eu hoje me sinto preparada nos grupos que eu estou, com os clientes que eu atendo, a falar desses assuntos das mudanças corporativas, das individuais, do que as pessoas buscam, muito melhor preparada, né? Então, isso me dá um pouquinho mais de confiança do futuro. Né? Ainda tenho os meus medos, né? As minhas crenças de revoluções aí, mas eu acho que sim, Carla. Eu me sinto mais, né, agora confiante nisso, assim. Muito bom, muito bom. Puxa vida, estamos chegando finalmente aqui do nosso Inspiring Brains. Já? Com a Jessi, e eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Então, mais uma vez, a gente trouxe aqui essa visão de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, nesse trabalho brilhante que a Jessi faz dentro do coaching, dentro do desenvolvimento humano, a seriedade com que ela tem para levar esses conteúdos. Então, o que eu peço para você? Que você curta, né? Compartilhe esse conteúdo, dá essa força para esse time incrível que faz o Inspiring Brains. E se você ficou curioso, interessado em saber sobre esse trabalho na pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, da qual eu coordeno, com a Marília Albuquerque, que a Jessi e tantos outros que já passaram aqui no Inspiring Brains são alunos ou foram alunos, dá uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo, ou aponta para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, para você conhecer mais sobre esse curso, conhecer a grade. Temos inscrições abertas aí, está esgotando a turma que inicia-se agora em agosto. Então, se você tiver interesse e quiser estar conosco, é um bom momento para você tomar essa decisão. Puxa vida, muito obrigada, Jéssica, por você ter vindo aqui. Volte sempre a essa casa. Professora, mestra, obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Pessoal, até o próximo. Valeu. Até uma próxima.